Olá, pessoal, voltamos. As coisas se sossegaram aqui, né? Voltamos para continuar o nosso estudo, né? A gente fez aqui, começou a primeira parte, né, pessoal? Então, vamos voltar agora da onde a gente paramos para continuar o entendimento desse tópico, né, pessoal? Desse tema de hoje. Que é o que, pessoal? Que o nosso tema de hoje é o que é o estado de consciência espiritual, né? A gente viu que esse estado de consciência espiritual, que é o estado da nossa consciência, né? O qual a nossa consciência está, né? É um estado, por isso que é o momento que sua consciência está percebendo as coisas. Então, é um processo de como é que se diz? Ele falou a palavra correta de vigilância e conexão com o universo, tá? É você ter clareza, sensação de clareza, empoderamento e conhecimento da verdade, tá? É quando a sua consciência está assim, tá, pessoal? Se sua consciência não está assim, nesse processo, que é conhecido também como despertar espiritual, que é também um processo de vigilância, de transcendência, de conexão com a espiritualidade e com as vibrações. Então, esse processo de estado da consciência espiritual, né, passa pelo estado do despertar espiritual, tá, pessoal? Que é um caminho, tá? É um caminho que sua consciência está começando a trilhar, sabe? Que é para buscar uma a pura luz, né? A luz ir sendo brilhada gradativamente da sua alma, da sua consciência, né? Isso não é de uma noite para o dia, pessoal, tá? Você dormiu, acordou agora um ser, você diz, não, pessoal. É um processo de evolução, né? Por isso que diz a evolução da nossa consciência, do processo do despertar, desperta e vai evoluindo espiritualmente, tá? É um caminho espiritual. Então, é um caminho espiritual, quando falam caminho espiritual, pessoal, não é um caminho de uma igreja, porque as pessoas pensam aqui, tá? Tá tão atrelado a Matrix aqui, a realidade. Quando fala um caminho espiritual, você tem que tomar um caminho da igreja. Não necessariamente, né? Porque mesmo se você está no caminho da igreja, às vezes você não está no caminho espiritual, que é o despertar da consciência, tá? Aí ele fala que é um processo, né? Esse caminho vai sendo trilhado, você vai melhorando, vai harmonizando os corpos, né? Foi aonde que a gente vai. Você vai harmonizando, vai controlando todas essas coisas. Então, é o processo da sua consciência que faz isso, tá? Entende, pessoal? Então, isso que é um estado de consciência espiritual. Porque você tem que chegar a uma meta, que a meta é a iluminação espiritual, tá, pessoal? É uma frequência, é um corpo de luz que você criou, é uma supra consciência que você tem conhecimento das coisas, tá? Então, uma supra consciência foi a de Cristo, né? Então, temos uma meta que é atingir a maturidade de Cristo, tá? A própria Bíblia fala, né? Manda a gente ir crescendo no conhecimento e na graça para atingir a maturidade de Cristo. Então, é esse processo que os espiritualistas falam que é a senda, que é o caminho espiritual da nossa consciência, tá? Então, quando Cristo fala que é o caminho, a verdade, não é o caminho da igreja, tá, pessoal?
Eu sinto muito, porque a maioria, quando fala aí, eu sou a verdade, o caminho e a vida, ele diz é o caminho da igreja dele, tá? Vários falam isso aí. Oh, Cristo tem um monte de caminho aqui. É um caminho só ou existe muitos caminhos? É um caminho só, pessoal. Essas pessoas que criaram aí o caminho aí, que não tem nada a ver com Cristo aí, tá? É isso que a Matrix, os espíritos do engano, entraram no meio religioso para criar essa turbação. Para quê? Para que você não encontre esse caminho, você não desperte, você não entre no processo dessa evolução espiritual, desse estado de consciência espiritual. Ele não quer. Porque quando você entra, você tem uma consciência maior. Então, ele não quer, então, não vai dominar você. Então, ele quer você dormindo aqui, em berço esplêndido, tá? Durma, durma, neném, tá? Ele tá só balançando o balanço. Dorme, neném, dorme. Para ele guiar você, para ele dizer o que é que você tem que dizer, tá? E tem muitos que tá tão no sono profundo, pessoal, porque ele veio com a missão aqui, veio com um propósito de vida, todos veio, né? Mas veio com a missão aqui, um propósito de vida para trabalhar para o bem, para a espiritualidade, ele passa para o lado do mal. Então, foi por isso que eu dei aquele exemplo. Você entende? Você vê assim, você vê lá os policiais, é uma autoridade, né, aqui nessa terra, você vê aqui, aí você diz, ele vai nos proteger, fazer o bem. Aí chega aqueles, mesmo policiais, estão fazendo mal à pessoa. O que é que você pensa? Eu digo, nossa, uma pessoa que tá pago, tá sendo pago para proteger para gente que faz o bem, tá fazendo mal. É a mesma coisa a espiritualidade está lhe olhando. Você foi colocado aqui para fazer o bem, para as coisas e está fazendo mal. Então você passou para que lado? Tá, pessoal? Até pessoas, mesmo que você esteja aí na igreja, tá? Você está na igreja aí, mas se você está fazendo mal, enganando pessoas, tá? Você tá do outro lado. Ah, mas eu vou para a igreja. Não, não interessa. Você está escolhendo um lado, você está de um lado, tá colocando energia, enganando pessoas, fazendo isso. Então você está de outro lado. Você era para ser um soldado, né, de Cristo, que trabalhando para o bem. Mas você está trabalhando para o mal, pessoal. Eu dei esse exemplo, né? No primeiro bloco aí e tal. Então, porque ninguém pensa, pessoal, ser uma polícia, uma pessoa que é pago aí pelo Estado, né? Pela maioria do dinheiro da população, é para colocou aquela pessoa para fazer. Mas só que colocou aquela pessoa está fazendo mal. O que é isso, pessoal? O que é que está acontecendo? Você se alistou em que exército? Então, passa para o outro lado, tá? Se declara, porque você tá com uma coisa de ver para o bem, é igual você, um anjo. Um anjo vem para servir a gente, e aí de ele fazer o bem, ele faz o mal. O que é que a gente vai pensar de Deus, pessoal? Um anjo fazendo o mal para a gente. Você entende? É a mesma coisa, tá? O que é que vai acontecer com nós? Poxa, a gente precisa de segurança, precisa de alguém com força maior para proteger a gente e não protege. Entende? Já pensou se os anjos não protegessem a gente, os mentores não ajudassem a gente? O que seria da gente, pessoal? Eles debandeassem, ele fizesse o mal, em vez de estar ajudando você, ele fizesse o mal a você? O que é que você iria pensar de Deus? Entende, pessoal? Então, se você se declarou que está do lado do bem e você está fazendo mal, pessoal, você está fazendo uma coisa errada, tá?
É esse exemplo que eu estou dando do policial, que ele se alista para fazer o bem e faz o mal, tá? Você está fazendo uma coisa muito errada. É melhor você passar para o outro lado, tá? Entende, pessoal? Então, aonde foi que a gente parou? A gente aí parou que ele disse que isso significa elevar-se e sutilizar-se. Então, quando a gente busca trilhar o caminho interior, tem um corpo de luz e, como é que diz? Desvela, aceita esse caminho, a gente aceita a nossa consciência, deseja isso, quer buscar esse caminho, né? Aí o que? A gente eleva-se e se sutiliza, então. A nossa consciência eleva e sutiliza, então. Quem tiver na densidade espírita não vai ver você. Aí ele fala, a forma do modo que a energia nela contida possa expressar sua essência. Então, a energia que tem nessa luz que a gente vai se alimentando, vai brilhando essa luz na nossa essência, que é a nossa consciência. Não é isso, pessoal? Que a gente estuda aqui diariamente. Aí ele fala, o conceito do despertar não é tão simples, mas é algo que atravessa os séculos com a resposta da busca da humanidade por iluminação. Então, já há século, pessoal, a humanidade vem buscando esse despertar espiritual para entrar nessa iluminação. Então, não é de agora. Então, por que ele está falando que é há séculos o ser humano está buscando essa resposta? Porque é desde lá de Adão. Essa é a prova que a gente veio dessa raça adâmica, tá? A gente veio de Adão e Eva, tá? Por isso que a gente entrou na desconexão, tá? Estamos adormecidos aqui, e aí a gente agora tem que despertar. Se você ama Deus, deseja Deus, quer conhecer esse Deus, quer conhecer o seu propósito, então você tem que entrar nesse caminho do despertar espiritual. Então, a humanidade toda está aí, está buscando, tá? Uns erram, outros acertam, mas está todo mundo tentando entrar nessa conexão, tá? Porque foi cortada, né? Adão e Eva lá cortaram essa conexão da consciência dele, né? Começaram pela consciência. E aí a gente que somos dessa raça, a gente veio com essa consciência já cortada, o qual a gente precisa se ligar. Não tem para onde correr, pessoal. É a nossa história, tá? Então, o que é que a gente tem que fazer agora? É o que eu estou falando. Eu estou falando despertar. Se você está sentindo o toque, pessoal, não resista. Tem gente que está sentindo o toque e está resistindo, tá? É o chamado da experiência, o chamado de Deus para você trilhar esse caminho. Ele fala, trilhar o caminho espiritual. Então, o caminho da sua consciência, que é o quê? A sua consciência tomando, expandindo a consciência, e você vai melhorar moralmente, eticamente. Então, você vai se tornar um ser divino, pessoal. Porque você é um Deus. Você precisa iluminar essa força, essa iluminação que tem dentro da sua consciência, tá? Enquanto você não faz isso, você vai ficar aí debaixo aí, e aí sofrendo, reclamando e pedindo por que Deus não faz isso comigo? Porque você não está se chegando a Deus, né? Para você se tornar força, o poder. Cristo é o nosso manequim, não, é o nosso modelo de espiritualidade. Ele é o nosso modelo. Então, por isso que eu leio aqui muitas coisas da palavra que Cristo nos orienta. Ele está orientando quem? A nossa consciência a trilhar esse caminho. Eles ensinaram os discípulos e esses ensinamentos servem para a gente, tá, pessoal?
É difícil de entender. Aí ele fala, o primeiro ponto é importante que o despertar espiritual não tem relação com qualquer tipo de religião. Então, o despertar espiritual, esse estado de consciência que você vai estar experimentando, não tem nada a ver com religião. Mas é colocado, tá? Espiritualidade, despertar espiritual, é colocado como religião, tá? Aqui as pessoas que pensam que eu estou falando aqui, o despertar da consciência, é religião, tá? Eu entendo. Por quê? É a cegueira que a matriz religiosa colocou na mente das pessoas. Então, quando eu estou ensinando aqui, estou limpando essa mente, nossa, chegou uma pessoa do meu canal falou, nossa, irmão, agora eu entendo tudo, nossa. Ai, meu Deus, como eu estava cega. Não, é verdade, porque você estava dormindo. Aquele que está dormindo não vê nada, tá? A não ser que ele desperte. Aí ela começou a, nossa, irmão, agora eu estou vendo, agora que eu estou enxergando tudo. É isso, tá? Aí ele fala, outra palavra, o despertar não está relacionado com religião, mas sim com o estado de cada um individualmente expressa por meio da sua própria consciência. Então, esse despertar é o estado que a sua consciência está se expressando aqui nessa realidade. Então, pessoal, pelo seu comportamento, pelas suas pensamentos, suas ações aqui nessa, eu percebo se você está nesse estado de consciência espiritual, que é o despertar da consciência. Entende? Eu percebo, tá? Então, por isso que quando você me dá o feedback aqui, mostra as coisas, tal, fala, eu percebo se você está no despertar ou ainda já entrou no processo ou ainda não entrou no processo. Então, cada pessoa aqui, pessoal, tem vários níveis aqui de consciência no meu canal, tá? Algumas consciências aqui que não se declararam, eu não sei como é que tá. Mas se elas mandaram uma mensagem de áudio ou de texto, né, para mim, pela análise ali da conversa, eu vou perceber qual é seu nível de consciência, tá? Você está no despertar, ou está entrando, ou ainda não está, ou está, como é que se diz? Está ainda perturbado da mente, tá? Eu vou ver, e aí, nesse estado que você está, eu vou ter que falar com você para ajudar você, até você chegar em um nível de consciência onde você possa entender. Por isso, pessoal, o meu conselho, eu aconselho sempre, comece lá dos meus vídeos do começo, vai devagar. Você que é novo, calma. Ah, eu quero entender. Aí, como é Deus? Como é Deus lá no céu? Teve gente que chegou aqui no meu canal assim, como é Deus lá? Como é que ele tá? Tá vendo só? É igual o cara que saiu do corpo e perguntou ao mentor, onde está Deus? Quem é ele? Por que ele não aparece? Eu estou aqui no mundo espiritual, por que ele não aparece para mim? Aí o mentor lá, calma, você ainda está no primeiro nível da escada, então você não está vendo tudo. Você tem que ir subindo, entende? Então ele estava falando do processo da consciência do rapaz que teve EQM. O mentor, quando ele estava lá tendo EQM, ele estava no mundo espiritual, né, a consciência, e aí o mentor dele estava aconselhando ele, calma, você está no primeiro degrau, como é que você vai enxergar? Quando você sobe, você enxerga melhor, tá? Vá subindo, tá? Melhore para você ir subindo, você aí vai ter conhecimento de Deus, tá, pessoal? Então, quando uma pessoa chega assim no meu canal, eu já sei qual é o nível que ela tá? Então aí como é que se diz? Vou entender o processo dela, que é o processo que ela está no momento, e vou tentar colocar ela, entrar
na evolução da espiritualidade. É isso o meu trabalho aqui, tá, pessoal? Orientar essas pessoas a conexão com a espiritualidade dela, tá? É o que eu estou fazendo, tá? Aí ele fala, o despertar espiritual é mais sobre a caminhada. Então, não é que você... Eu sinto muito esses, principalmente os evangélicos. Aceitei Jesus, pronto, já estou salvo, tal, não preciso fazer nada. Aí vai praticar um monte de besteira aí. Os evangélicos é assim, pessoal, tá? Porque não entende ali só é o seu começo, só é o começo da sua caminhada, não é a chegada. Você não já chegou já, tá? Por isso que o apóstolo Paulo disse assim, prossigo para o alvo, porque ainda não conquistei nada, irmão. Eu estou aqui igual a vocês, estou na luta, tá? Foi por isso que só quando ele foi morrer, que ele disse que terminei a minha carreira. Aí sim, ele agora vou alcançar o prêmio, tá? Enquanto a gente está aqui na base, a gente está no caminho. É uma caminhada. Você ainda não chegou ainda, tá? Na frequência da espiritualidade iluminado. Você não está iluminado, tá? Aí ele fala, com o tempo, a visão do mundo muda, né? O que importa é passar por uma transformação e aos poucos aprende-se a viver de acordo com o que realmente se é. Então você vai viver de acordo com o que você é realmente, com o seu ser divino espiritual, tá? A gente é um ser divino e maravilhoso. Divino e maravilhoso. Tem até uma música, né? Entende? Então, nosso ser é divino. Então, você vai viver como você é, tá? Mas você só está na caminhada. Você não chegou ainda, tá? Continue caminhando, tá, pessoal? Aí ele fala, e muitos homens, a mente espiritual se revela lenta e gradualmente. E ainda que a pessoa possa se sentir um constante aumento de conhecimento e consciência espiritual, pode não haver experimentado uma notada repentina mudança. Então, tem muitos assim, porque não é só mente, pessoal, não é só mental, tá? É mente e coração. Para o efeito fazer, tá? A conexão acontecer. Tem muita gente que está obtendo conhecimento, até conhecimento espiritual, mas ainda não experimentou a repentina mudança. O ser dele não mudou. Por que não aconteceu a mágica, irmão Samuel? O cara estuda, o cara tem conhecimento. Ó lá, ó. O cara é letrado, ó, fala lá a língua lá, ó. Tem conhecimento lá da Bíblia também e tal. Por que, pessoal? Por que tem pessoas no meio evangélico que têm um conhecimento bastante da Bíblia, mas ainda não despertou? Porque o despertar espiritual, pessoal, passa por essa fase, tá? Que é você, conhecimento, mente, né? Onde você elabora com e coração, o sentimento. Então, tem que vir acompanhado disso para que aconteça a mágica, o processo do despertar da sua consciência. Porque tem muitos aí enganados pensando que é só obter o conhecimento. Não, pessoal, tá? A emoção tá junto, tá? Qual é o corpo que a gente tem que trabalhar? Trabalhar o corpo mental, né? A mente, trabalhar o corpo emocional e trabalhar o corpo físico e o corpo espiritual. Não é isso, pessoal? Ele fala lá que a gente tem que harmonizar esses corpos. Aí a pessoa só quer ficar agora no campo mental, na mente, né? Obtendo conhecimento. Então, por isso que ainda não experimentou uma notada, repentina mudança na vida. Então, ele não muda. Ele ainda continua no ego, continua com os prazeres dele,
Tem muitos aí, pessoal. Por isso que tem muitos pastores aí, pessoas que têm conhecimento, mas ainda moralmente, eticamente, está se perdendo, tá? Moralmente faz coisas que não é para fazer, eticamente mente, tapeia as pessoas, engana a pessoa. Pessoas aí, pessoal, que tem conhecimento de espiritualidade da Bíblia e está fazendo isso por quê? Porque só está na mente. Mente, não fique só na mente, é mente e coração, porque quando você junta isso, a mágica acontece. Aí abre esse coronário que vai nos conectar com a espiritualidade verdadeiramente. Aí a mudança de comportamento. É por isso, pessoal, que as pessoas, mesmo em um grupo religioso, não mudam. Por isso que quando eu estava lá, não tinha esses conhecimentos, eu estava vendo pessoas dizendo, pulando, levantando a mão, dizendo que era de Deus, mas quando saía dali, pessoal, fazia arruaça. Tá? Isso eu vi com meus próprios olhos, que a terra um dia há de comer, tá? Eu sinto muito, tá, pessoal? Mas é isso. Por quê? Porque só tá na mente. Ele pensa que ele gravou ali, então ele até foi uma armadilha para ele, que ele encheu o ego dele, né? Eu tenho um diploma, então foi uma armadilha para ele, aquele processo de ser um caminho espiritual de, sabe, de reverência, humildade, de a pessoa estar sentindo, não. Se tornou um laço para ele. Então, caiu no laço do passarinheiro. Eu sinto muito, tá, pessoal? Mas isso está acontecendo. Aí ele fala, outros têm tido momento que é conhecido como iluminação, nos quais se acredita elevando quase fora do estado normal. E é preciso passar a um plano de existência ou de consciência mais elevado, que os deixa mais adiantados do que antes ainda, que não pudesse trazer à sua consciência uma clara recordação do que havia experimentado, enquanto se encontrava nesse exato estado de mente. Então, enquanto ele ficava só na mente, ele não experimenta. Mas quando ele começou a colocar mente e coração, ele entrou no estado que é chamado para chegar a um estado de iluminação. Então, ele entrou num processo de consciência mais elevado. Tá? Tá percebendo? Então, ele muda o comportamento, ele melhora moralmente, eticamente, ele melhora como pessoa. E isso vai fazer com que você cresça a sua consciência, tá? Você passe para outro nível, tá? Aí ele fala, outra característica são os sentidos aguçados. É normal que os 5 sentidos passem a trabalhar mais intensidade. Então, cores pode ficar mais saturada em sua visão, nenhum barulho escapa do seu ouvido e cheiros são perceptíveis mesmo com as coisas e as pessoas ainda distantes. Então, a percepção espiritual aumenta. Então, aguça todos os 5 sentidos que a gente tem. Tá? O sensitivo é por isso que a gente que passa por despertar, a gente se torna sensitivo, sente o cheiro mais, barulho mais. É por isso que a gente não gosta de lugar com muita gente, muito barulho, né? Sua visão aumenta mais, tanto a visão espiritual, você percebe as coisas que vão acontecer antes, você ouve as coisas antes, o cheiro, mesmo que a pessoa esteja distante, você já sentiu. A gente é diferente, pessoal, tá? É por isso que a maioria das vezes chama a gente de louco, tá, pessoal? Você tem que acostumar com isso, tá? Aí, o que é que ele fala mais? Outro aspecto importante da consciência espiritual, né? Que é aquele estado de consciência que você está no despertar,
é a transcendência do ego. Então, não, aqueles que estão nesse despertar vai ter a luta com esse egão aí, tá? O nosso egão, o nosso ego, ele vai batalhar com a gente, tá, pessoal? É uma luta interna, tá? Da sua consciência espiritual que quer fazer a vontade de Deus e o ego quer levar você para bagaceira, tá? É normal, tá? Normalíssimo, né? A gente experimentar isso, tá, pessoal? Aí ele fala: o ego é a parte de nós que se identifica com o corpo, com as emoções, com o pensamento. Então, esse ego está ligado a isso, tá? Então, se você, por isso que você tem que melhorar o pensamento e a sua emoção. Se você ficar pensando besteira, as emoções lá como emoções baixas, então, a sua consciência vai se identificar com o corpo. Por isso que as pessoas se identificam com o corpo. Por isso que eu coloquei a minha pergunta lá. E por que temos que estar consciente da consciência? Para você não se identificar com esse corpo, com esse ego. Tá? Tem que fugir daí, tá? Porque senão você não tem o processo da sua evolução espiritual. Porque você fica pegado aqui. E é isso que a Matrix quer. Quer que você fique pensando mais nas coisas aqui, nos desejos daqui. Você fica preso. Por isso que ele quer, porque quando você faz isso, sua consciência fica presa nessa época. Não tem para onde correr, pessoal, né? Tá? Foi bem preparada a armadilha. E tem muitas pessoas caindo. Até pessoas do meio espiritualista religioso estão caindo. Quando eles pensam que é bonzão, aquilo ali é o ego. Ele cai. Porque quanto mais ele cresce, ele tem que ser humilde, pessoal. É isso que você vai ver em um pregador, em uma pessoa espiritualista aí que está falando, se ele está ainda no ego ou ele já saiu desse processo, tá? É aí. É quando ele transcende esse ego, tá? Aí ele fala: a consciência espiritual nos ajuda a transcender essa identificação e a perceber que somos mais do que apenas o nosso corpo e a nossa mente. Ela nos ajuda a reconhecer a nossa verdadeira natureza, que é espiritual ilimitada. Então, é por isso que temos que estar consciente da consciência, porque essa consciência espiritual vai nos ajudar a conhecer a nossa verdadeira natureza, que não é o corpo nem a mente, que é espiritual e ilimitada, tá? Então, o despertar da consciência é isso, é você conhecer isso. Se você não conhece isso, né? Eu já falei tanto aqui no meu vídeo que você não é o corpo, você que a irmã já sabe. Ah, irmão, já sei. Você vai falar que a gente não é o corpo. Mas eu tenho que repetir, entende? Tá vendo como é bom repetir, pessoal? Porque a repetição faz com que a pessoa grave, tá? Na consciência. Aí ele fala: a consciência espiritual também envolve a expansão da consciência. À medida que nos aprofundamos na nossa jornada espiritual, começa a perceber que a realidade é muito mais complexa e multidimensional. Por que multidimensional? Porque a gente é um ser multidimensional, pessoal. Tá? A gente não só é dessa dimensão. A gente tá em outras dimensões também. Tá? Multidimensional do que imaginamos. Começamos a ter insight, experiência que vai além do limite da mente racional e nos abre para uma compreensão mais ampla da vida. Então, quando você entra para o despertar, você começa a ter intuição, insight, você começa a ouvir a voz do seu mentor, você tem saída do corpo, você tem sonho lúcido. Então, isso vai fazendo com você, a sua consciência compreender. Não, eu não sou só daqui. Eu não sou só esse corpo. Eu sou um ser multidimensional que eu estou em várias dimensões. Em dimensões sutil, que
A gente não vê, as pessoas não vê. Entende? Essa é uma pessoa que está consciente, tá, pessoal? Aí ele fala, a consciência espiritual também está relacionada à busca pela verdade. Então, é uma pessoa que tem desejo de buscar aquilo que é verdade, pessoal. À medida que nos aprofundamos na nossa jornada espiritual, né, que é o caminho que a gente traça, começamos a questionar crenças e conceitos que foram ensinados. Principalmente, uma pessoa é de um dogma religioso, quando ela desperta, ela vai perceber o erro lá. Nossa, já aconteceu isso com pessoas aqui do meu canal, tá? Ela disse, eu não posso continuar a live. Tem muito erro lá e agora eu tô vendo. Não tem como, não é eu que vou fazer com que você não esteja lá, tá? Por mim, você fica lá. Tem problema nenhum. Você estudando as coisas espirituais, mas você estudando aqui as coisas, você vai perceber o erro. É igual aqui. Por que, que eu trago os erros aqui dos grupos religiosos? Ontem mesmo eu trouxe o erro dos espíritas aqui. Tá? Tem alguns espíritas aqui que não vai gostar disso aí, tá? Mas eu não estou aqui para agradar, eu estou aqui falando de consciência, para ele despertar a consciência e trabalhar o caminho da evolução dele. Porque a maioria das pessoas fica grudado ali naquilo também, pessoal. Pensando, isso aqui é a verdade, isso é igual os evangélicos também. Aqui só tem a verdade, então. Os espíritos vão dizer que lá também é. Então, isso é um engano, tá? Você está caindo na armadilha do inimigo, tá? Eu sinto muito, tá? Aí ele fala, crenças que foram ensinadas, começamos a buscar uma compreensão mais profunda da realidade e questionar as ilusões e as limitações da mente. Então, olha que é uma pessoa que está no despertar, que está nesse estado de consciência espiritual. Ele vai questionar até a ilusão aqui que ele está vivendo. Ele sabe que isso aqui é ilusão. E a limitação da mente dele. Então, a minha mente está limitada, mas eu vou crescer espiritualmente. Aí ele fala, essa busca pela verdade nos leva a um caminho de autodescoberta. Por que autodescoberta? Ele vai descobrir que ele não é esse corpo, não é a mente. Ele é uma consciência ilimitada. E expansão da consciência. Então, aí acontece a expansão da consciência quando a pessoa está buscando nessa trilhando, buscando a verdade, né? Por isso que o meu canal aqui, pessoal, é para isso, tá? Essas pessoas que entraram nesse, elas querem se alimentar espiritualmente para crescer a consciência dela. Eu estou aqui estudando, trazendo conceito, tá? Estudando com vocês, tal, entende? O canal aqui de vocês, porque tem alguns canais que não estão ensinando o pessoal, tá? Só está criando mais turbação na mente das pessoas. E esses canais doidos para vender curso a vocês, vender curso, é curso disso, é curso daquilo, é curso do pé, curso do olho, é curso da cabeça. Nossa, pessoal, eu nunca vi tanto curso é curso de não sei onde, é curso. Então, é imersão espiritual, é que não sei o quê. Tá preocupado com isso, tá, pessoal? Tá usando essa rede aqui que é conhecida como YouTube para fazer isso, não para ensinar vocês, tá? Eu sinto muito, tá? Os evangélicos, a mesma coisa, tá? Tá ali, fala uma palavrinha, aí eu tô vendendo o curso, aí eu tô vendendo isso, não sei o quê. Tá? Bíblias, vendendo curso. É isso, pessoal, tá? É o que tem aqui nessa realidade, tá? Ainda mais nessa matriz religiosa, é o que tem aí. E aí vocês ficam aí, perdidos. Ai, meu Deus, o que é isso? Ai, eu quero aquilo. Chegou um bocado de gente assim no meu canal, pessoal. Eu sinto muito, tá? Em estar falando essas coisas aqui, mas eu tenho que falar para você perceber, sua consciência perceber como onde você tem que se apoiar, tá, pessoal? Aí ele fala, por fim,
A consciência espiritual nos ajuda a transcender o sofrimento, né? Porque quando você sai do ego, você sai do sofrimento. À medida que nos conectamos com a nossa essência espiritual, começamos a perceber que o sofrimento faz parte da condição humana. Então você vai perceber que isso faz parte, você vai entender o jogo. Você não vai ficar reclamando. Você entende, eu entendo o jogo como é jogado. Tá? Isso faz parte da condição humana que eu vim passar aqui. Faz parte. É igual, por exemplo, a gente está falando de espiritual, mas a gente não pode acontecer coisa aqui, dor, não pode acontecer aqui alguma coisa. Sorte que a espiritualidade está nos guardando. Mas pode acontecer, pessoal. E a gente também vai acontecer a morte. Tá? Aí ele fala, mas que não precisamos nos identificar com ela. A consciência espiritual nos ajuda a desenvolver uma maior aceitação e compreensão do sofrimento. Então a gente vai entender o sofrimento. Ah, por que, que o mundo está tão esse sofrimento? Eu via até uma pessoa falando sobre isso, né? Ah, por que tanto sofrimento? Ela não tem conhecimento. Ela só vai ter esse maior conhecimento com a expansão da consciência. O que nos permite lidar com ele e de forma mais compassiva e transformadora. Então, a gente vai lidar com as coisas, tá? Que acontece aqui na nossa realidade. Agora a pergunta é: será que a Bíblia fala sobre esse estado espiritual de consciência? Será que temos que estar consciente da consciência maior? Será, pessoal? Aí vamos ler 1 João 3,20. Mas se a nossa consciência estiver pesada e sentimos que fizemos mal, o Senhor é maior que a nossa consciência e sabe tudo quanto fazemos. Então, pessoal, é essa consciência maior que a gente tem que se conectar. Por mais que a nossa consciência esteja se sentindo mal, um sentimento pesado que a gente fez o mal, não se julgue, não julgue você. Se junte à consciência, a consciência maior, essa consciência maior que é Deus, ela sabe tudo, o quanto a gente fazemos. Então, é ela que vai julgar você, não julgue você. Não coloque esse sentimento pesado dentro da sua consciência, porque você vai baixar a vibração. É o sentimento de culpa. Não se culpe, tá, pessoal? Tudo certo, irmão, eu fiz isso aqui e tal. Oh, tá certo, você fez. Fazer o que agora? Agora você tem que fazer voltar ao seu trabalho espiritual para se conectar com a consciência. É ele que vai julgar você. Tá? Tem nada a ver com isso. É a consciência maior que você está buscando, tá? É essa consciência que a gente tem que estar conectado, tá, pessoal? Que a gente conhece como o quê? Deus, a espiritualidade, Cristo, né? Essa consciência. Aí ele fala, 1 Coríntios 4, versículo 4 e 5. Porque a minha consciência em nada me acusa, mas nem por isso sou inocente. O Senhor é que me julga. Entende, pessoal? Então, se você tá errando, pessoal, tá? Não julgue você, pessoal. Por isso que as pessoas julgam outras pessoas. Por que as pessoas ficam julgando a outra pessoa? Por exemplo, se eu cair aqui e fazer alguma coisa errada, vocês vão me julgar, pessoal? Ou vai me ajudar eu voltar ao caminho da espiritualidade? O que é que vocês vão fazer, pessoal? Tá? O inimigo eu sei o que é que vai fazer comigo, tá? Mas eu tô falando vocês que são da espiritualidade. Se eu cair aqui, né? Eu vacilar alguma coisa, tal, com mulher, com dinheiro, tal, eu cair na ganância, alguma coisa,
o que é que você vai fazer, pessoal? Você vai me dar logo uma porretada para eu cair ou vai me ajudar a levantar? Porque se vocês me julgam, é porque você julga você mesmo. Entende? É por isso que a lei lá espiritual que amar o seu próximo como a ti mesmo. Então, se uma pessoa está julgando a outra, é por quê? Porque ela julga ela. Não é o Senhor que julga ela, tá? Então, por isso que ela também não deixa o Senhor julgar a outra pessoa, ela julga logo. E muitas igrejas estão fazendo isso, tá, pessoal? Eu sinto muito, tá? Porque aí, ó, não tem conhecimento. Lê a Bíblia, olha o que está falando. Porque a minha consciência a nada me acusa, mas nem por isso eu sou inocente. Isso é Paulo falando, né? O Senhor é que me julga, ele vai me julgar. Aí ele fala, Atos 24:16. Por isso, é por isso que procuro sempre ter uma consciência sem ofensa, tanto para com Deus como para com o homem. Então, por isso que ele luta em manter uma boa consciência, que nada acuse ele, entende? Porque mesmo se ele está falhar em alguma coisa, quem vai julgar ele é Deus, tá? Não é você. Mas muitas pessoas entram no lugar de julgador. Por quê, pessoal? Porque ela julga ela. Você só faz aquilo com outro que reflete em você. Não tem para onde correr, tá, pessoal? É isso. Aí, o que é que a Bíblia fala? 1 Timóteo 1,19. Apegue-se à fé e mantenha a consciência limpa. Aí, ó. Pois alguns rejeitaram deliberadamente a consciência. Então, quando você rejeita a consciência deliberadamente, então, como é que você rejeita a consciência? Você começa a praticar coisa, não está se importando com a consciência. Você está fazendo coisa, está enganando gente, está fazendo coisas imorais aqui. Você não está nem aí. Então, quando você está rejeitando a consciência. Você não está cuidando. Porque quando a gente está trabalhando a nossa moral, a nossa ética, não mentindo, então a gente está cuidando do quê? Da nossa consciência. Por isso que eu não acredito, pessoal. Alguns espiritualistas, alguns religiosos aí mentindo, né? Eu não acredito que isso é espiritualidade. Tá? Tá mentindo, fazendo coisa, porque passa pela a ética e a moral da pessoa, pessoal. Aí você rejeita. Quando é que você rejeita? Você vai começando a fazer coisa deliberadamente a consciência. E como resultado, a fé que tinha naufragou. Então, você que tinha alguma fezinha, alguma força, alguma luz, ela vai ser extinguida e você vai morrer espiritualmente, tá? E pode se tornar um demônio aqui. Começar a trabalhar do outro lado, começar, em vez de estar fazendo bem, você vai estar fazendo, ajudar os outros a fazer o mal. Você até vai usar a sua inteligência, suas habilidades para fazer o mal. Eu sinto muito, tá, pessoal? Mas essa é uma verdade, por isso que a gente tem que... Quando a gente está cuidando de... Por exemplo, eu não saio aí pegando todas as mulheres aí, não estou bebendo, estou me cuidando, a minha moral. Eu não minto, eu não engano ninguém para tirar dinheiro. Eu chego aqui, não faço coisa enganar você, dizer que é uma coisa, é mentindo para vocês para tirar um dinheiro. Se eu estou fazendo, cuidando disso, o que é que eu estou fazendo? Eu estou cuidando da minha consciência. Então, eu estou trabalhando a minha espiritualidade. Porque trabalhar a espiritualidade, as pessoas pensam que é ir para o local, para a igreja, ou tá lá orando. Não, pessoal, cuidar da consciência no seu dia a dia. Você está analisando essas coisas que você está fazendo. Tá? E eu estou vendo muitos evangélicos, cara, muito dormindo aí, bem se esplêndido, tá, pessoal?
eu sinto muito, eu estou aqui para despertar essas consciências, né? Vamos ver se querem. Aí ele fala, assim aproximemos de Deus com um coração sincero. Aí, não pode, pessoal, você não pode se aproximar de Deus assim como você está. Coração tem que ser sincero, a sinceridade, com a plena convicção de fé, tendo um coração expandido para purificar de uma consciência culpada. Então, se a sua consciência está acusando você, vai ser purificada. Você não vai ter mais culpa. Foi o que Cristo fez, né? Tirar essa culpa da nossa consciência. E o nosso corpo lavado com água pura, que é a palavra de Deus, tá? Entende, pessoal? É isso que tem que acontecer, tá, pessoal? Não tem para onde correr. Aí o que é que ele fala mais? 1 Timóteo 1,5. O objetivo desta instrução, então, o apóstolo Paulo está falando para Timóteo, né, que era um discípulo dele lá. O objetivo dessa instrução, Timóteo, que eu estou passando, é o quê? É o amor que procede de um coração puro. Então, você tem que vibrar no amor, tá com o coração puro, uma sinceridade e de uma boa consciência e de uma fé sincera. Pessoal, não tem, é isso que a gente tem que fazer. Tá? Se a gente não fica nessa vibração aqui, estamos fora, pessoal. Estamos fora da espiritualidade. A gente está fazendo engano. Estamos igual os outros religiosos. Tá, pessoal? Eu sinto muito, né? Aí o que é que ele fala mais? Tito 1, versículo 15. Vamos ler aqui. Para os puros, todas as coisas são puras. Mas para o impuro e o descrente, então, aquela pessoa que não crê, nada é puro. Então, não tem nada de puro. De fato, tanto a mente como a consciência deles estão corrompidas. Então, eles não vêem nada puro porque a mente está corrompida. A mente e a consciência deles. Não cuidaram, tá? Ah, tem nada de puro, rapaz. Tá? É fazendo coisas e continuando fazendo. Então, aquilo deliberadamente vai instigando a essa consciência. Vai matando a sua fé. Quando vê, está corrompido. Corrompeu. Sinto muito, tá, pessoal? Aí, o que é que a Bíblia fala mais? 2 Coríntios 1,12. Este é o nosso orgulho. A nossa consciência dá testemunho de que temos conduzido no mundo, especialmente em nosso relacionamento com vocês, com santidade, sinceridade proveniente de Deus, não de acordo com a sabedoria deste mundo, mas de acordo com a graça de Deus. Então, você vê que a sabedoria que ele estava passando não era uma sabedoria deste mundo, né? Era uma sabedoria que vinha da graça de Deus. Quem é a graça de Deus, pessoal? Quem é? Os evangélicos sabem, tá? É Cristo, né? Não é Cristo que é a graça de Deus? Então, ele estava passando essa sabedoria, não a sabedoria deste mundo. Ele estava o quê? Com santidade, sinceridade. Olha, pessoal, essa sinceridade não pode... A gente que é espiritualista não tem que deixar de ter sinceridade, pessoal. Proveniente de Deus, tá? Aí ele fala que é Romanos 13, versículo 5. Vamos ler aqui. Ele fala, portanto, é necessário que seja submisso às autoridades, não apenas por causa da responsabilidade de uma punição, mas também por questão de consciência. Então, pessoal, a gente vai obedecer às leis aqui humanas, às autoridades, mesmo que ela esteja errada, tá? Por exemplo, eu dei o exemplo do policial. A gente vai obedecer a ele, não é porque a gente está com medo da punição dele, mas é por causa que a gente não quer perder essa consciência que a gente tem. Então, quando você faz isso, você está cuidando
da sua consciência, tá? Você está cuidando. Quando você vai se rebelar, vai fazer qualquer coisa, você pode entrar em outra frequência e vai atingir a sua consciência, tá? Por isso que não é bom se rebelar contra as coisas, a autoridade. Aqui você tem que entender o jogo. Ah, é assim, tá tudo certo, tá? Ora a Deus, pede a Deus para livrar daquilo, das coisas, entende? Mas você tem que entender o processo. Aí, por mais que as autoridades aí, todas as autoridades estejam erradas, pessoal, a gente tem que obedecer, tá? Mas não é por causa deles, é por causa da nossa consciência. Então, você está cuidando da sua consciência. Você está cuidando desse estado de consciência espiritual. Aí, o que é que a Bíblia fala mais? Efésios 5,14. Desperta tu que dormes. Levanta-te dentre os mortos e Cristo te iluminará. Né? Então, é você despertar do sono, porque como é que se diz? Que sono é esse, pessoal? É o que eu falei lá, aquele sono que é uma morte espiritual, que seu espírito, então, ele está falando do despertar espiritual, o despertar da sua consciência, para você se levantar em Cristo, então, essa luz vai resplandecer, você vai se tornar um corpo de luz também. Foi o que o espiritualista falou lá, entende? Aí ele fala, 1 Coríntios 2, 14, versículo... 1 Coríntios 2, 14. O homem natural não compreende, né, as coisas do Espírito, porque parece loucura, e não pode entendê-la, porque ela se discerne espiritualmente. Então, o que é que ele fala que é esse homem natural? É o homem que ainda não despertou a consciência. Então, ele não nasceu do Espírito ainda. Ele é um homem aqui, homem natural. Ele é da natureza aqui, entende? Ele não compreende as coisas. É loucura para ele, não? Não, isso é loucura. Sair do corpo, irmão Samuel. Não, não. Entende? Eu encontrei um desse, não existe isso. Sair do corpo, não existe sair do corpo, tá? Entende, pessoal? Porque eu entendo a consciência, eu entendo o tipo de nível de consciência, tá? Mas eu quero que ele continue no processo para ele ir despertando. Mas porque ele viu eu falando essas coisas de saída do... Ele já se escandalizou, tá, pessoal? Eu sinto muito, né? Mas ele é um homem natural que não entende essas coisas. Aí, o que é que a Bíblia fala mais, pessoal? Filipenses 2, versículo 3. Não faça por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considere um ao outro superior a você mesmo. Então, a humildade, pessoal, por mais que você cresça, você é alguma pessoa, você nunca tem que estar na ambição egoísta ou por vaidade, tá? Se você está na espiritualidade, está com esse sentimento, não está desperto, pessoal. Você tem que trabalhar isso aí, tá? Tem que trabalhar. Aí o que é que ele fala mais? Tiago 3, versículo 16. Pois onde a inveja e a ambição egoísta, há confusão em toda espécie de mal. Então, olha o que o irmão de Jesus, né, falou aqui na carta dele, Tiago 3,16. Pois onde há ambição egoísta e confusão, egoísta é aquela ambição que é só para ele, né? Há confusão em toda espécie de mal. Então, será que isso é verdade, pessoal? O Tiago viajou na maionese? Ou é a gente que está viajando? Entende? Então, ele falou certo, porque a inveja, pessoal, e ambição egoísta é todo o mal que vai acontecer ali.
E isso tem acontecido até em grupos religiosos. Como está escrito aqui em 2 Coríntios 12, 20. Pois temo que ao visitá-lo não encontre como eu esperava, e que vocês não me encontrem como esperava. Temo que haja entre vós briga, inveja, manifestação de ira, divisões, calúnia, intriga, arrogância e desordem. Olha o que o apóstolo Paulo temia de encontrar naquele local onde os irmãos estavam lá reunidos. Então, eu estou sabendo aqui, irmão, que vocês estão aí, tá acontecendo aí várias coisas. Então, ele temia que ele encontrasse isso, tá? Entende? Era na igreja, tá? Igual a igreja de hoje que está acontecendo, pessoal. Aí, o que é que a Bíblia fala? Tiago 3, versículo 14. Contudo, se você abriga no coração inveja amarga e ambição egoísta, não se glorie disso e nem negue a verdade. Se você tem isso no coração, pessoal, trabalhe para tirar isso, tá? Não inveja amarga e ambição egoísta só para você, não pode acontecer isso. E não negue a verdade, tá? Mesmo assim, se você tiver, não negue, não. Isso é verdade, eu estou errado. Você tem que reconhecer o seu erro, tá, pessoal? Não, isso, ele está certo, eu estou errado. Eu preciso me acertar a minha consciência, tá? Você tem que reconhecer isso. Porque às vezes, se quando você nega, velho, aí vai dar um problema muito grande, tá? Aí o que é que a Bíblia fala mais? Gálatas 5, 19 e 20. A obra da carne são manifesta: imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúme, ira, egoísmo, dissensões e facções. Então, estava acontecendo tudo isso lá na igreja de Coríntio e o apóstolo Paulo não querendo. Então, essa é uma obra da carne. E que carne? Do corpo, do ego, né? Você não viu ele dizer que o corpo do ego tem tudo isso? É por isso que a gente não pode ficar aqui. Ó. A nossa consciência não tem que se identificar com esse ego por causa disso. Ó. Por causa dessa bagaceira aqui, tá? É bagaceira e já foi, tá, pessoal? Aí a Bíblia fala, Lucas 11:39. Então o Senhor disse, vocês, fariseus, limpa o exterior do copo e do prato, mas interiormente está cheio de ganância e de maldade. Então, Cristo veio ao interior, tá? Você pode estar aí como os fariseus na igreja, ó, todo certinho, bonitinho, falando bonito. Venha, compareça aqui a ação de graça, não sei o que. Você pode estar aí, tá igual um robô, igual a máquina, mas o que é que Cristo está reparando em você? Está reparando lá o seu interior, tá? E aí por detrás você está fazendo a bagaceira? Não adianta de nada, pessoal. Você está perdendo, você está caindo no engano da cilada, no laço do passarinheiro da Matrix. Para que você está fazendo isso? Tá? Aí, o que é que a Bíblia fala mais? Hebreus 13, versículo 16. Vamos ler aqui, pessoal. Não esqueça de fazer o bem, de repartir com o outro o que você tem, pois tais sacrifício agrada a Deus. Então, não esqueça, pessoal, de fazer o bem. Porque se você é um desperto, você tem que entrar nessa frequência do bem. De fazer o bem ao outro, tá? Porque essa frequência aumenta. Quando você vai fazendo bem, aquilo é como uma energia, você entra na energia do bem, entende? A gente somos soldados para fazer esse bem. Agora, muitas pessoas estão aqui, esqueceram quem é ela, e estão trabalhando contra esse bem. Em vez de fazer o bem, a pessoa está fazendo mal. Entende, pessoal? Você está sendo um soldado. Deus enviou você como um soldado
alistou você para você fazer o bem aqui, você está fazendo o mal. Então você está dormindo. Precisa acordar, pessoal. Tomar sua essência, não. A minha essência do bem é divina. Não é para fazer mal à pessoa, é para fazer o bem. E tem pessoas até no meio religioso, pessoal. Você lembra da notícia que eu dei aqui, que eu vi na rede social, que o gerente, ele era de um grupo aí religioso, né? Não vou dizer o nome, né? Porque já sabe, né? A cabeça minha pode rolar. Então, ele era de um grupo religioso, era evangélico. Ele trabalhava no local lá, ele estava enganando as pessoas, né? Aumentando o juro, tirando uma parte para ele e a outra parte ficava para a empresa. Mas foi descoberto isso que ele estava fazendo. Então, qual é a vergonha dele agora? Tá? Você entende, pessoal? Era uma pessoa que era de um grupo religioso, era para aprender a fazer o bem, estava fazendo mal às pessoas. As pessoas ganhavam o dinheiro dela, você vê, com o maior sacrifício aqui na. E ela estava lá para a pessoa para pagar o juro bem caro. Porque ela tirava aquela parte do juro para ele. Você entende, pessoal? A gente tem que fazer o bem, pessoal, tá? A energia do bem está aí. Como a energia do mal também está aí, tá? Se você quer entrar na energia do mal, tá aí também para você entrar. Mas você quer entrar na energia do bem, você tem que entrar fazer o bem. Porque quando você faz, há um movimento. Aí movimenta. Então a espiritualidade vê que você movimentou, então vai movimentar ao seu favor, pessoal. Algumas pessoas do meu canal já experimentaram isso, tá? Graças a Deus por isso, né? Agradecer a vocês, pessoal, tá? Terminamos. Graças a Deus por mais um vídeo aqui. Espero que vocês assistam. Isso é importante para a gente saber qual o nível da nossa consciência, o estado espiritual, saber que a gente estamos num processo de despertar da evolução até chegar à iluminação. A gente tem que saber disso, tá? Então foi por isso que eu gravei esse vídeo aqui para explicar sobre isso, tá, pessoal? Agradecer, até a próxima, se Deus e essa espiritualidade permitir, tá, pessoal? Tchau!